Gente amada de Deus, se você puder divulgar o nosso canal, compartilhar essa mensagem, com a glória de Deus, tá bom? Eu queria ler Juízes 6,15. O que nos faz motivados? O que motiva você? Nós já temos aprendido que não tem como viver sem lutas, não tem como viver sem problemas. E no livro de Juízes você vai ver que o povo de Israel estava passando por muitas lutas. E aí você vai ver algumas lições que Deus estava dando. E Deus chama Gideão, escolhe Gideão e vai trabalhar na vida dele. E o verso 15 de 6, Juízes 6,15, diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só. Às vezes a gente valoriza tanto a tragédia, tanto o negativo, tanto o problema, que a gente perde o foco da grandeza de Deus. O nosso caos, o nosso mal-estar, o nosso pecado, né, que tanto nos rodeia, como diz a Bíblia em Hebreus, ele se avoluma ou ele se desenvolve quando a gente negligencia a palavra. Então, se você não tem tempo para meditar na palavra, para congregar, para se envolver com as coisas de Deus, a sua fé cristã é um fracasso. Você pode ter sucesso no trabalho, e eu duvido, né? Porque quem não está bem espiritualmente, o trabalho dele é pesado, porque nenhum trabalho é fácil. Eu conheço gente que trabalha em grandes corporações, grandes empresas, e ele é cobrado, ele tem essa responsabilidade dele e a atenção é muito grande. E aí a gente trabalha esse tema orientando que a mudança começa aqui dentro, para você dormir bem, levantar bem, resolver as coisas do dia a dia da maneira mais saudável. Mas para isso tem que ter vida com Deus. O Espírito Santo, ele quer guiar a gente. Quer guiar na palavra, na vida cristã, na vida espiritual, no trabalho, no dia a dia da vida. E você vai ver aqui nesse texto que, humanamente falando, Gideão tinha toda a razão de estar desanimado, de estar desencorajado, de estar triste, de estar pesaroso. E agora a fé em Cristo, a esperança em Cristo é muito maior. Senhor, não me permita, diante da Tua grandeza e do Teu Evangelho, viver surumbático, viver encolhido, viver murmurando, viver triste. Eu conheço pessoas que estão enfrentando problema na família, no casamento, com os filhos, com os netos estão indo para o caminho errado, os filhos estão se separando, o neto está sofrendo, alguém da família perdeu o emprego, mas você vai se deixar levar por isso? Eu garanto para você que o seu problema não era maior do que o de Gideão. E olha a obra que Deus fez em Gideão. Então por isso você pode ler esse capítulo 6 e buscar a presença transformadora de Deus em nós. Deus transformando o pranto em alegria, a tristeza em gozo, o pecado em santidade, a rebeldia em obediência, o pessimismo em esperança, a incredulidade em fé. E para isso, Cristo veio para mudar o nosso coração. Você já nasceu de novo? Você tem um coração novo? E quem tem um coração novo não engana os outros. Quem tem um coração novo não fica criando intriga. E quem tem um coração novo cuida do outro e cuida de si mesmo. Nós temos que aprender a cuidar de gente que Deus ama. Deus está chamando o Gideão para aprender a cuidar do seu povo. Eu creio assim na metáfora de Gideão. Gideão é um modelo de Jesus. Deus mandou Jesus para cuidar da gente, para salvar a gente, para vencer os nossos inimigos. E agora, nesse contexto, Gideão ele questiona Deus. Deus, o Senhor se mostrou tão maravilhoso, eu vi umas histórias tuas muito lindas, mas olha como a gente está. Nós temos que entender que às vezes Deus vai permitir aquela pessoa passar por alguma situação difícil para quebrantar ela. Porque a gente tem um coração arrogante, né? A gente se acha. Tem gente que acha que é a última cereja do bolo. Lembra de Nabucodonosor? Olha que eu construí. Eu já conheci gente de igrejas
que se achava o líder principal. Ele falava, eu fiz, eu faço. Quando eu fazia, era de um jeito extraordinário. Esses narcisistas religiosos são piores do que a do mundo. Que Deus nos livre dessa prepotência luciferiana, né? Que acha que é o único que sabe fazer. Acha que se ele não estiver ali, nada serve, né? Eu conheci gente que fazia parte de estruturas e quando ele saiu, ele ficava estourando tudo pelas beiradas. E agora, nós estamos olhando o Gideão aqui, cobrando de Deus, falando, Deus, cadê a tua presença? Como que vai ser? E aí Deus vai tratar com Gideão. E aí, o verso 15, né, a palavra está mostrando, Gideão está perguntando e está tentando escapar também. O lado bom é que Gideão agora está se quebrantando, está sendo quebrantado. Ele fala, eu sou o menor na casa de meu pai. A Bíblia diz que ele tem que crescer em nós, e nós temos que diminuir e desaparecer. Essa é a obra da cruz diária. Que Deus nos livre da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa altivez. Está na cruz. Aleluia. Eu quero isso para a minha vida cada dia. E aqui também ele diz assim, Senhor, me ajuda a entender. Quando ele fala aqui no 17, né? Se achei graça diante dos teus olhos, me dá um sinal. Me dá um sinal. Irmãos, eu entendo que o sinal que Deus tem para nós começa em Cristo. A Bíblia diz que nenhum outro sinal será dado a não ser de Jonas, que estava no ventre do peixe, que mostra a morte e a ressurreição, é uma metáfora da obra de Cristo. Mas o que Deus tem a nos ensinar é pela palavra, pelo Espírito Santo. Por isso que a comunhão, né, a transformação que Deus faz na gente através de Cristo é na comunhão do dia a dia. Você tendo essa relação com Deus e você vai discernir o que está acontecendo na sua vida e Deus vai te capacitar a ser uma bênção. Talvez Deus não vai chamar eu e você para ser líderes nacionais, mundiais ou algo assim. Mas Deus vai chamar a gente para cuidar de uma pessoa. Sabia disso? Para evangelizar, para amar. Eu sei que tem muitos que não querem, ok? E vivem reclamando ainda. Cria confusão para todo lado, mas eu sei que Deus também pode nos dar o privilégio e ensinar eu e você a crescermos para a gente cuidar de alguém. Quando você olha para uma pessoa, você só quer explorar ela? Você só quer enganar ela? Só ter lucro? Não. Na visão do Senhor, é para a gente se doar, servir, amar e cuidar. Deus está dando uma missão tremenda para Gideão. Deus está dizendo que vai usar ele para vencer os midianitas. E falar dos midianitas era falar de um exército muito forte, belicamente, numericamente, e aí qualquer um corria. Mas quando você começa a ouvir Deus estava falando de Gideão, eu sou contigo. Gideão, eu não falei para você que você vai livrar o povo das mãos dos midianitas, opressores, esses inimigos? Irmãos, o evangelho primeiro faz a gente morrer para o nosso maior inimigo, que é a gente mesmo. Éramos inimigo de Deus, inimigo da gente, inimigo de todo mundo. Tem gente que ele sabe, onde ele passa, ele faz um estrago. Ele briga com a liderança, ele briga com o liderado, ele briga com todo mundo. Se não for do jeito dele, misericórdia, né? Então, se você é cristão ou nascido de novo, o Espírito da cruz tem que estar no nosso coração. Nós temos que aprender a nos acertar, a resolver. Não é qualquer coisa a gente tem que abandonar a família, a igreja, o trabalho, a amizade. Não. Nós temos o Espírito Santo, a humildade, o quebrantamento, amado. E aqui, Deus está encorajando Gideão, está ensinando a Gideão com essa bendita palavra. Eu não te disse, meu caro Gideão, que eu estou contigo? Deus está dizendo, eu te garanto a vitória, Gideão. Gideão, eu vou te dar força. Seja encorajado, seja valente com a minha valentia, com a minha força. Em vez de quando a gente tem que chegar no trono do Pai, quase que diariamente, falar, Deus, eu estou passando por isso, está doendo, mas me alegra, me encoraja, me anima, me dá força. Senhor, eu estou querendo desistir. Eu sei de gente que pediu a conta do emprego sem a direção de Deus. Eu sei que teve gente que desistiu do filho, desistiu do cônjuge. Mas fala para Deus que você está querendo desistir e que você quer a direção dele, que você quer fazer a vontade dele.
e você vai ver esse milagre tão poderoso. Porque nós estamos meditando que o que transforma, o que cura a gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais cheia de esperança. Diante de tudo que você está passando, enfermidade, luto, prejuízo, mas a vida com Cristo, ela vem transbordar em nós. Então, segundo o texto, Deus disse: eu vou patentear, eu te avalizo, Gideão. A salvação que você e eu precisamos, ela não é segundo o nosso conceito, o nosso mérito, é a graça divina. É aquilo que Cristo fez na cruz, consumando, vencendo e nos presenteando. Você é o herdeiro do Pai das luzes. Você é o herdeiro de Jesus. E esse herdeiro é da alegria, da fé e da esperança, dessa transformação. Então, os inimigos eram grandes, a dificuldade era também, mas Deus era maior. E aí Gideão começa a entender que a força que ele precisava não vinha dele, que a estratégia era de Deus, e que Deus é especialista em levantar o fraco, em animar os desanimados e transformar os pecadores em filhos de Deus. Qual que é a relação que a gente tem com Deus? Qual que é a nossa relação de obediência? Qual é a nossa relação com os nossos inimigos espirituais? A gente vai sempre se colocar como vítima? Lembre-se que tem um lado bom, que o Gideão disse assim: eu sou o menor, eu sou o pequenininho, eu sou o mais insignificante da família. Ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Lembre-se que Deus quer trabalhar na nossa fraqueza. Chega diante do Senhor hoje, confesse a sua fraqueza, aquilo que deu errado. Se você já está no primeiro, no segundo, no terceiro casamento, não sei. Se você ainda não definiu a sua profissão, tem gente que está com 50 anos e não definiu a profissão, vá diante do Senhor. Se você ainda não consegue firmar em Cristo e firmar na igreja no sentido de compromisso, de obedecer a Deus, porque se você diz que ama a Deus que você não vê, e você não consegue ter o compromisso com a igreja que você vê na evangelização, na obra missionária, na contribuição, na ceia, no ajuntamento, no cuidado, Deus está preparando Gideão para cuidar daquele povo. E quem que ia capacitar Gideão? Deus. Porque aquele povo tinha provocado tanto Deus, tanto pecado, mas a misericórdia de Deus é muito maior. Então, querido irmão, que nós possamos olhar para esse texto nessa reflexão e entender que o Senhor é a nossa força. Gideão, ele pediu um sinal, Deus deu um sinal para ele, sim, mas o sinal que você precisa é a vida de Cristo diariamente. Tenha tempo com a palavra e você vai ver que Deus estava preparando Gideão, né? O Senhor diz, tornou-lhe a dizer o Senhor: já que eu estou contigo, o Senhor está dizendo: eu sou a sua riqueza, eu sou o seu tudo, eu quero caminhar com você, Dagoberto. Eu quero te direcionar, Dagoberto. Eu quero usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, sabe aonde? Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, na igreja. Seja uma pessoa que gosta de gente, que ame gente, que cuida de gente. Você ora pelas pessoas ou você tem vergonha? Você gosta de ajudar as pessoas ou você é munheca de samambaia? Deixa Deus curar você. Estou falando para cristão. Quem não é cristão, ele vive do jeito dele e não vai nem querer ouvir nada. E agora eu quero finalizar, porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá espírito de vigilância, de sobriedade. Então, nós queremos... Se você quer ser usado pelo Senhor, então tenha consciência da pessoa e a obra de Cristo. O que Ele fez, o que Ele é para você e o chamado dEle. Eu sei que tem gente que não quer obedecer Jesus porque ele é egoísta. Ele é individualista. Mas a nova criatura tem uma nova natureza. Analise seu coração. Receba a transformação de Deus, do Espírito Santo. Porque agora nós somos chamados para reinar em vida. A Cristo vivendo em nós. Isso está na palavra, está lá em Romanos 5,17. Reinar em vida. Que a vida de Cristo sobrepõe todo e qualquer problema que você está enfrentando. Tá bom? Isso é possível.
porque há um poder sobrenatural, transcendental, porque Ele ressuscitou. E Ele é a nossa vida. Vai na força dEle, viu? Dagoberto, na força de Cristo. Você, meu irmão. Graça e paz. Um grande abraço.